Minha sogra quer que eu aumente minha contribuição em casa porque só cuido das crianças, mas eu disse que ela podia aumentar sua contribuição e pagar o aluguel da casa que me pertence. Ser dona de casa nunca foi algo que eu, de 34 anos, tivesse que justificar ao meu marido de 38 anos. Desde o momento em que decidimos ter filhos, ambos concordamos que eu ficaria em casa para criá-los enquanto ele trabalhava. Não foi uma escolha impulsiva, eu tinha um trabalho estável antes, mas analisamos os números. E com os custos da creche e nossas prioridades fazia mais sentido que eu estivesse em casa com as crianças. Meu marido nunca teve problema com isso, na verdade ele era incrivelmente grato, sempre me dizendo quanto valorizava tudo que eu fazia para manter nosso lar e família funcionando sem problemas. Infelizmente sua mãe não compartilhava o mesmo sentimento. Minha sogra sempre foi o tipo de mulher que se orgulhava de sua independência e trabalho duro, o que em sua mente se traduzia em menosprezar as mulheres que não trabalhavam fora de casa. Desde o princípio fez comentários depreciativos sobre eu viver às custas de seu filho, me tratando como uma interesseira, apesar de estarmos juntos muito antes de meu marido estabelecer sua carreira. Cada vez que a visitávamos ela encontrava uma forma de trazer à tona minha suposta falta de contribuição, mencionando casualmente mulheres que conhecia que conseguiam equilibrar maternidade e trabalho. Se por acaso ele comprava algo novo para mim, ela comentava o quão bom devia ser gastar o dinheiro que alguém ganhou com esforço. Não importava que nossas finanças fossem conjuntas ou que meu marido não tivesse queixas, minha sogra já havia decidido que eu era um peso. Então ela deu um passo além. Uma noite meu marido chegou em casa parecendo cansado e pude notar que algo o preocupava. Quando perguntei, ele hesitou por um momento, mas finalmente admitiu que sua mãe o havia ligado mais cedo com algumas preocupações. Aparentemente ela passou boa parte da conversa convencendo meu marido de que eu estava me aproveitando de sua generosidade. Ela disse que não era justo que eu ficasse em casa enquanto ele trabalhava e que eu deveria contribuir financeiramente. Mas não parou por aí. Na verdade, sugeriu que ele começasse a limitar meus gastos para me motivar a ser mais responsável. Olhei para ele fixamente esperando ouvir como ele responderia, mas para minha surpresa ele não a havia rejeitado de imediato. Ele me disse que principalmente a ouviu, sem concordar nem discordar, o que para mim significava que uma pequena parte dele estava considerando o que ela havia dito. Aquilo me doeu. Eu não estava com raiva dele, mas definitivamente me senti magoada. Depois de tudo que eu fazia, criar nossos filhos, gerenciar nosso lar, cuidar de todas as pequenas coisas em que ele nem sequer tinha que pensar, ele estava deixando que as palavras de sua mãe o afetassem. Eu poderia ter respondido naquele momento, poderia ter me defendido apontando o ridículo que era ela interferir em nosso casamento, mas em vez disso fiz algo diferente. Deixei passar, não porque concordasse, mas porque sabia que a melhor forma de lidar com minha sogra era deixá-la cavar sua própria cova. Então, apenas sorri para meu marido e disse que entendia. Disse que se ele achava que precisávamos conversar sobre as finanças, poderíamos fazer isso. Ele pareceu aliviado pensando que eu estava sendo razoável, mas na verdade eu estava apenas esperando porque sabia algo que minha sogra não sabia, algo que mudaria completamente as regras do jogo quando chegasse a hora. E eu mal podia esperar para ver como se desenrolaria. Depois que meu marido me contou sobre a pequena conversa com sua mãe, pude notar que ele continuava remoendo suas palavras. Estava mais quieto do que o normal, o que me dizia que algo o estava preocupando. Não o pressionei sobre isso e certamente não discuti. Queria ver até onde minha sogra iria com isso. Se ela queria me pintar como uma aproveitadora, eu a deixaria acreditar nisso para ver até que ponto ela cavaria sua própria cova. Alguns dias depois meu marido sugeriu cautelosamente que deveríamos revisar nossas finanças. Ele disse que talvez devêssemos conversar sobre o que eu poderia contribuir agora que as crianças estavam crescendo. Tive que conter o riso. Nossos filhos ainda eram muito pequenos, longe da idade em que poderiam ficar sozinhos. E no entanto, de alguma forma minha sogra havia convencido meu marido de que eu apenas ficava em casa o dia todo sem fazer nada enquanto ele trabalhava. Em vez de ficar na defensiva, deixei passar. Disse que se ele achava necessário eu consideraria absolutamente assumir algumas responsabilidades financeiras adicionais. Até me ofereci para arcar com algumas despesas se isso faria se sentir melhor. Ele pareceu surpreso com o quão facilmente aceitei, mas em vez de se sentir feliz parecia culpado, provavelmente porque no fundo sabia que essa não era a ideia dele, era manipulação de sua mãe. Ainda assim ele aceitou. Ele me garantiu que isso não era para me punir nem para duvidar dos meus esforços, mas para sermos justos. Apenas sorri e concordei, e então esperei. Minha sogra deve ter ficado absolutamente eufórica pensando que havia ganhado. De repente ela se tornou mais ousada, fazendo comentários casuais sobre o quão feliz estava por eu finalmente perceber que precisava fazer minha parte. Ela até começou a sugerir pequenos trabalhos extras que eu poderia fazer em casa. Ela tinha todo tipo de ideias. Aulas particulares online, redação freelance, assar bolos para ganhar algum dinheiro extra e até cuidar de outras crianças, já que eu já estava em casa. Ela se certificava de expressar isso da maneira mais condescendente possível, como se estivesse me fazendo um favor ao me oferecer sugestões úteis para que eu fosse mais útil. Assenti e entrei no jogo. Disse que pesquisaria trabalhos remotos. Concordei que ter um emprego era uma excelente ideia. Entendia perfeitamente o quão difícil devia ser para meu marido ser o único provedor do lar. Ela engoliu tudo pensando que finalmente havia me colocado no meu lugar, mas não tinha ideia do que estava por vir.
Algumas semanas depois, meu marido e eu estávamos visitando minha sogra em sua casa. Como sempre, ela encontrou uma maneira de trazer à tona as finanças, mas desta vez foi ainda mais ousada. Ela sugeriu diretamente que meu marido começasse a administrar o orçamento da casa sozinho só para garantir que eu não estivesse gastando demais. Pude sentir meu marido se enrijecer ao meu lado, e esse foi o primeiro indício de que minha sogra havia ido longe demais. Ele exalou lentamente, esfregando a têmpora como se estivesse exausto, e então, antes que ela pudesse responder, disse algo que fez a expressão da minha sogra desaparecer instantaneamente. Ele disse que se ela estava tão preocupada com a justiça, talvez fosse hora de ter uma conversa honesta sobre as finanças, começando com sua própria situação de moradia. Minha sogra piscou confusa, riu nervosamente perguntando o que ele queria dizer com isso. Ele não suavizou as palavras, lembrou a ela que ela estava vivendo confortavelmente em minha casa há anos sem ter pago um único centavo de aluguel. Ela sempre estava pronta para julgar a situação financeira dos outros, mas nunca havia questionado a si mesma porque não esperava ter que contribuir para os custos de sua própria moradia. Ela ainda não entendia, descartou dizendo que era diferente porque ela vivia na casa de seu filho. E foi aí que meu marido deu o golpe final. Ele disse que aquela não era a casa dele. O corpo inteiro da minha sogra ficou imóvel. Ela olhou para nós, soltou uma risada forçada balançando a cabeça e dizendo para ele parar de brincar. Ele não riu, simplesmente repetiu o que havia dito, desta vez com mais firmeza. Aquela não era a casa dele. Nunca havia sido a casa dele. Minha sogra olhou para mim e perguntou: De quem é a casa? Ele disse a verdade. A casa era minha. Ela olhou para meu marido como se esperasse que ele se retratasse, mas ele apenas a encarou com uma expressão cansada. O rosto da minha sogra empalideceu completamente. Pela primeira vez em muito tempo ela ficou sem palavras. Ela havia passado semanas me chamando de parasita como se eu estivesse me aproveitando do trabalho árduo de seu filho, mas o tempo todo estava vivendo sob meu teto sem saber. Me recostei e observei saboreando o momento pelo qual havia esperado. Você queria justiça? Bem, agora você a teria. E seria nos meus termos. Ela continuou olhando entre meu marido e eu, esperando que um de nós dissesse que tudo era uma brincadeira, mas nenhum de nós o fez. Ela disse ao meu marido que aquilo não era possível, aquela era a casa dela. Ele disse que não importava o que ela presumisse, o fato permanecia que a casa me pertencia. Ela disse que estava bem, não mudava nada. Não era como se ele de repente fosse expulsá-la. Me inclinei para frente apoiando os cotovelos dos joelhos, e disse a ela que na verdade ultimamente eu estava pensando muito sobre justiça. Já que ela estava tão preocupada em que todos fizessem sua parte financeiramente, pensei que o justo era que ela também começasse a contribuir. E minha contribuição seria ser uma proprietária que cobra aluguel de seus inquilinos? Isso não é justo? Ela não me respondeu, apenas me disse para parar de brincar. Eu não ri, mas disse que não estava brincando, já que ela estava vivendo na minha casa. O justo era que ela começasse a pagar aluguel. Ela olhou para meu marido esperando que ele interviesse, mas ele apenas suspirou e balançou a cabeça dizendo a ela que era o mínimo que ela podia fazer. Ele disse a ela que era hora das contribuições e esta seria uma delas. Ela nos disse que ela era família, então não esperava que ela realmente pagasse aluguel por morar em sua própria casa. Eu disse: É justamente o que estou esperando, porque preciso disso para poder começar a contribuir na minha família. Como ela sugeriu. Ela já estava respirando de forma irregular enquanto gaguejava dizendo que isso era diferente. Disse que não era uma inquilina, era sua mãe. Assenti fingindo compreensão. Disse que entendia completamente. Era uma situação emocional. Por isso estava disposta a ser flexível. Em vez de tratá-la como uma inquilina regular, estava oferecendo um aluguel com desconto. Muito mais barato do que ela teria que pagar se tentasse encontrar outro lugar nesta economia. Um desconto de 2% se pagasse em dia. Mas veja bem, só por ser família, a outra pessoa eu não ofereceria 2%. Ela murmurava que não podia acreditar que isso estava acontecendo. Dei de ombros e disse que estava apenas seguindo o conselho dela. Ela havia sido muito vocal sobre como todos precisavam contribuir mais. Então esta era eu levando suas palavras a sério. Ela deveria estar feliz por eu levar tão a sério o que ela dizia. Ela disse que talvez tivesse sido um pouco dura antes, mas que não queria machucar, estava apenas cuidando de seu filho. Admitiu que talvez tivesse interpretado mal as coisas e agora podia ver que eu não estava realmente me aproveitando. Sorri agradecendo por ela finalmente perceber isso. E então perguntei se ela ia pagar o aluguel mensal ou se preferia configurar pagamentos automáticos. Ela gaguejou que não achava que o aluguel fosse necessário agora que tínhamos esclarecido as coisas. Lembrei a ela que ela havia sido muito apaixonada sobre justiça e não gostaria de viver em algum lugar sem contribuir, não quando havia se preocupado tanto com minha contribuição financeira. Ela estava presa e sabia disso. Olhou para meu marido implorando, mas ele não moveu um músculo. Se ela queria falar de justiça, também tinha que ser justa. Ela murmurou algo sobre precisar de tempo para pensar e então se desculpou rapidamente da sala. Pude ouvi-la andar de um lado para o outro na cozinha, provavelmente tentando encontrar uma maneira de desfazer o dano. Meu marido me disse que nunca tinha visto sua mãe tão perdida antes. Eu disse que era o justo e sorri. Então ele perguntou o que eu faria se ela realmente concordasse em pagar aluguel. Eu disse que ela tinha que fazer isso e que era bom que isso tivesse surgido, porque precisávamos revisar nossa pequena conversa sobre finanças. Ele pareceu um pouco desconfortável quando mencionei isso. Realmente pensou que eu ia deixar passar. Atualização.
Estou aqui com a atualização do que aconteceu depois de confrontar minha sogra há alguns dias. Eu não esperava que ela se desculpasse. Sabia que seu orgulho não a deixaria fazer isso, pelo menos não imediatamente, mas eu esperava algum tipo de retaliação, e estava certa. Naquela mesma noite depois que dissemos que íamos embora, suspeitei que ela tentaria ligar para alguns familiares para desabafar. Eu não estava preocupada. Sabia que a verdade estava do meu lado. Na manhã seguinte recebi uma mensagem de texto da minha cunhada. Ela perguntou o que havia acontecido porque sua mãe a havia ligado toda alterada dizendo que eu a havia enganado e humilhado na frente do meu marido. Simplesmente respondi por mensagem que ela havia dito a verdade. Nada mais, nada menos. Contei todos os detalhes. E isso foi tudo. À tarde a chantagem emocional havia começado. Minha sogra começou a enviar mensagens agindo como se ela fosse a verdadeira vítima em tudo isso. Ela disse que não podia acreditar que eu a havia deixado viver sob a ilusão de que esta era sua casa. Que eu a havia feito se sentir segura e então puxado o tapete debaixo dos seus pés. Eu me perguntava como ela podia ser tão cruel. Eu disse que ela era bem-vinda para ficar na casa. Afinal, eu nunca a havia ameaçado de expulsão. Mas se ela realmente queria ver minhas contribuições aumentarem, poderia começar a pagar aluguel. Ela não respondeu. E quando finalmente o fez, não foi por mensagem de texto. Uma carta chegou pelo correio 2 dias depois, endereçada a mim e escrita à mão. Era o pedido de desculpas mais insincero que eu já havia lido. Dizia que sentia muito se a havia incomodado, mas que só queria o melhor para seu filho. Dizia que nunca quis me fazer sentir desvalorizada, mas que tudo o que fez foi sempre pensando no melhor para todos. Terminava a carta com um apelo me pedindo que reconsiderasse a situação do aluguel, alegando que era viúva e que seu falecido marido nunca quis que ela tivesse problemas financeiros. Dobrei a carta e a deixei de lado. A decisão já estava tomada. Ela queria que eu aumentasse minha contribuição? Bem, eu estava dando a ela a oportunidade de contribuir também. Se ela realmente se via como a dona da casa, então podia começar a se comportar como tal. Por outro lado, depois de colocar a carta da minha sogra em uma gaveta onde vão as coisas esquecidas, decidi que era hora de ter uma conversa real com meu marido. Ele havia me defendido da última vez que vimos minha sogra, claro, mas eu não ia deixar passar como ele havia considerado as queixas de sua mãe no início. Ele havia deixado que ela se sentisse confortável demais em nosso casamento, e isso não era algo que eu podia ignorar. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei à mesa da cozinha. Disse que estava pensando em nossas finanças e que havia decidido que era hora de voltar a trabalhar. Ele perguntou por que eu queria fazer isso se o problema com minha sogra já estava resolvido. Eu disse que como sua mãe estava tão preocupada com minhas contribuições, achei que o justo seria conseguir um emprego de verdade, um que pagasse, um que deixasse claro que eu não estava me aproveitando dele. Ele disse que eu não precisava fazer isso, que sabíamos que já havíamos concordado que essa situação funcionava para ambos e que nossa família estava bem porque eu podia ficar em casa com as crianças. Perguntei se isso era verdade então. Por que ele havia deixado sua mãe falar de mim como se eu fosse uma aproveitadora? Por que ele havia ficado ali alimentando suas queixas, agindo como se eu tivesse que justificar meu valor em nosso casamento? Ele admitiu que havia cruzado a linha, disse que sentia muito, que deveria ter cortado sua mãe na primeira vez que ela mencionou isso em vez de deixar se prolongar tanto. Eu não deixei passar tão facilmente e lhe apontei que como ele já havia deixado outra pessoa se intrometer em nosso casamento uma vez, isso significava que poderia acontecer de novo. Disse que confiança não era apenas ser fiel, era saber que seu parceiro não permitiria que influências externas ditassem seu relacionamento. Sua mãe não tinha nada a ver com nossas finanças, e no entanto, ele havia deixado que ela tivesse uma opinião. Ele admitiu que no início pensou que ela estava apenas expressando sua preocupação, mas agora via o quanto ela havia manipulado a situação. Ele disse que odiava ter me feito sentir que eu tinha que provar meu valor. Mencionei que estive revisando nossas finanças ultimamente e percebi quanto dinheiro ele estava enviando para sua mãe todo mês. Essa parte o pegou completamente de surpresa porque ele não achava que eu estava preparada para essa conversa. Bem, vocês sabem, eu gosto de ir preparada para as conversas. Peguei os números no meu telefone e mostrei a ele. Disse que tinha visto as transações, os pagamentos regulares, a quantia que ia diretamente para sua mãe sem nenhuma razão real. Perguntei por quanto tempo ele pensava continuar com isso. Ele disse que ela era sua mãe e era viúva, que ele só queria se certificar de que ela estivesse confortável. Eu disse que as coisas iriam mudar, já que aparentemente se esperava que eu contribuísse mais. Eu já havia tomado a decisão. Sua mãe também teria que começar a contribuir, e isso significava que o dinheiro que ele estava enviando para ela seria destinado a uma babá. Porque se eu fosse trabalhar precisaríamos de alguém para nos ajudar com as crianças e a casa. Ele parecia completamente dividido, como se não soubesse se ficava chateado ou envergonhado. Disse que nunca havia pensado dessa maneira, que estava tão acostumado a cuidar de sua mãe que não havia considerado quão injusto era continuar a priorizando em detrimento de nossa própria casa. Eu disse que entendia que ele queria cuidar da família, mas sua mãe não era sua responsabilidade da mesma forma que nossos filhos. Ela havia morado naquela casa por anos sem pagar aluguel, sem mover um dedo. Tudo isso enquanto me criticava por supostamente me aproveitar dele. Eu não ia deixar isso continuar. Finalmente ele disse que eu estava certa, que ele estava sustentando e que isso tinha que parar. Senti que finalmente estávamos na mesma página, mas nunca se sabe, ficarei de olho. Atualização 2. Vou continuar de onde parei, que foi na manhã seguinte a conversa com meu marido. Na manhã seguinte decidi que era hora de parar de enrolar. Se ela queria agir como se estivesse acima de todos, então que se virasse sozinha. Liguei para ela e fui direto ao ponto.
Disse que ela tinha que começar a pagar aluguel e que a taxa com desconto familiar seria somada à taxa especial para sogras, totalizando 2%. Na verdade, se tem uma taxa especial para familiares, que suponho que seja de 15%, o que acontece é que a taxa especial para sogras é de menos 13%, porque elas dão azar, e isso deixa um total líquido de 2%. Também a informei, em meu novo papel como proprietária, que se ela não tivesse o pagamento deste mês pronto então que começasse a procurar outro lugar para morar porque eu ia colocar a casa para alugar e economizar esses 2%. Ela perguntou que tipo de nora fazia algo assim com a mãe de seu marido, tentando expulsá-la da casa onde ela morava há tanto tempo. Perguntei a ela que tipo de sogra ela era, porque em vez de ficar contente que seu filho tem uma família, ela está tentando arruiná-la. Ela disse que a casa não podia ser só minha porque eu era casada com seu filho. A corrigi e disse que a casa era minha, comprada muito antes de eu conhecer seu filho, então essa estratégia não ia funcionar para ela. Se ela não conseguisse juntar o dinheiro então precisava encontrar outro lugar. Ela disse que não tinha esse tipo de dinheiro sobrando e que eu estava sendo cruel com ela por algo que ela simplesmente disse. Foi quando meu marido, que estava sentado perto ouvindo tudo, pegou o telefone da minha mão. Ele disse à mãe que também ia cortar os pagamentos mensais que vinha enviando já que eu ia voltar a trabalhar e precisávamos contratar alguém para nos ajudar. Esse dinheiro seria destinado a cuidar de nossa própria família. A forma como ela gritou foi tão alta que pude ouvir mesmo sem ouvir a voz. Ela gritou que ele não podia fazer isso com a própria mãe, aquela que lhe deu a vida, que lhe deu uma família amorosa e que o criou. E obviamente me acusou de virar seu filho contra ela e de arruinar sua vida. Eu disse a ela da forma mais calma possível, como se fosse um negócio. Se ela tivesse sido um pouco menos arrogante enquanto vivia às custas dos outros, talvez não estivesse nessa situação. Ela passou tanto tempo me olhando de cima, agindo como se eu fosse um peso para seu filho, quando na verdade ela havia sido Sísifo. Lembrei a ela que ela não era uma mulher indefesa sem opções. Seu falecido marido havia deixado dinheiro e ela tinha economias às quais podia recorrer, e se isso não fosse suficiente, então ela podia fazer o que todo mundo faz quando precisa de dinheiro: conseguir um emprego. Ela gritou que era velha demais para trabalhar, que eu estava sendo vingativa demais, que eu não queria revidar, queria vê-la cair. Talvez ela esteja certa, mas eu fui longe demais em deixá-la morar lá por ser a mãe do meu marido. Agora é hora de colocar as coisas em ordem. Esse foi o fim da conversa, pelo menos da minha parte porque não queria ouvir mais seus gritos. Coloquei o telefone no silencioso porque sabia que ela poderia ligar de novo. Meu marido disse que deveria ter feito isso há muito tempo, que ela sempre havia agido como se fosse indefesa, mas no fundo era só alguém que esperava ser cuidada sem dar nada em troca. Eu disse que enquanto ela estivesse naquela casa tínhamos que nos manter firmes, nada de ceder, nada de dobrar a sua vontade. Se ela queria morar lá, tinha que pagar por isso, e se não, ela já sabe o que tem que fazer. Os dias seguintes foram esperados para uma pessoa como minha sogra. Minha sogra tentou todos os tipos de truques. Ligar para outros membros da família para nos fazer sentir culpados, agir como se estivesse à beira da indigência e até fingir problemas de saúde repentinos. Mas ninguém acreditou nela. Todos sabiam que ela tinha dinheiro e todos sabiam que ela havia se esforçado para consegui-lo. Uma semana depois ela finalmente enviou o pagamento do aluguel, o que está bom para mim. Enquanto ela pagar eu a tratarei como qualquer outra inquilina, e por sua parte, ela deveria estar feliz que eu não pedi um depósito. Atualização 3. Tenho boas notícias para compartilhar. Consegui um emprego. Não é nada chamativo, mas paga bem, tem horários decentes. E o mais importante, estou mostrando à minha sogra que posso contribuir. Entre o dinheiro do aluguel mais o dinheiro que economizamos da contribuição mensal à minha sogra, as finanças em casa estão muito folgadas. Algumas pessoas sugeriram que talvez devêssemos pagar a minha sogra para cuidar das crianças em vez de contratar alguém. Assim ela poderia contribuir com algo e poderíamos manter o dinheiro na família. Minha resposta a isso foi absolutamente não. Não havia maneira de eu deixar aquela mulher perto dos meus filhos por longos períodos, muito menos que ela tivesse alguma influência sobre eles. Eu sabia exatamente como ela falava de mim quando pensava que eu não a estava ouvindo, e não ia permitir que meus filhos crescessem ouvindo o lixo dela. Me recuso a deixar que ela plantasse em suas cabeças a ideia de que sua própria mãe era uma preguiçosa interesseira ou que eles lhe deviam algo só porque ela era a avó deles. Além disso, eu não queria que ela estivesse mais na minha casa do que o necessário. Se ela já era insuportável morando separada, eu não ia convidar mais caos para minha vida. Então não, eu não ia deixar minha sogra cuidar dos meus filhos. Atualização 4. Tenho uma atualização que gostaria de ter escrito antes, mas além do que vou contar, tivemos outras coisas para resolver, nada preocupante nem que mereça menção, mas coisas que me mantiveram ocupada. Uma vez resolvido isso, tenho que lhes dizer que minha sogra não mora mais na minha casa, e um casal recém-casado se mudou e está pagando o preço total do aluguel. Minha sogra disse que o aluguel era excessivo e que eu estava me aproveitando dela, então não ia renovar o aluguel e ia se mudar para um lugar com preços normais. Eu disse que me parecia bem, que eu podia procurar outras pessoas para se mudarem, então foi o que fiz, procurar pessoas que pudessem pagar aquele aluguel. E não foi muito difícil fazê-lo. O preço era bastante bom, só que minha sogra é um pouco orgulhosa e não estava contente em pagar meu aluguel. Então,
Quando faltava uma semana para ela se mudar, ela me ligou para dizer que havia decidido ficar já que não tinha conseguido encontrar um lugar mais barato. Mas como eu já havia encontrado novos inquilinos, disse que não podia deixá-la ficar e ela tinha que ir. E foi o que fez. Houve um pouco de drama com ela ligando para meu marido para me fazer mudar de ideia, mas meu marido disse a ela que os novos inquilinos já haviam assinado o contrato de aluguel e ela precisava deixar o lugar agora. Ela está pagando o dobro do que pagava e sem desconto, o que ela mesma causou. Eu só estava seguindo seus conselhos, os quais ela admitiu que foram muito sábios. Obrigada, sogra. E obrigada a vocês por estarem aqui. Quero que saibam que li cada um dos conselhos, inclusive os que não eram práticos, como minha sogra ser a babá. Se não nos encontrarmos mais aqui, pelo menos quero deixar um abraço. Não sei, com minha sogra longe da minha propriedade, não espero muitas outras coisas.